Gente, comemoramos o Dia Mundial do Livro. Todo mundo comemora hoje o Dia Mundial do Livro. Essa data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? A ONU e a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ou seja, Unesco, para celebrar o livro, incentivar a leitura, tão importante, né, gente? Homenagear os autores e refletir sobre os direitos legais. E isso é muito importante. Eu que estou à frente da Nabi Editora há algum tempo e tenho autores incríveis. Gente, são livros transformacionais. E vamos falar muito hoje, é bom que você compartilhe muito com os homens, com o Dr. João, sobre esse livro tão incrível. Olha para isso, gente. Não sei se está dando para vocês verem direito, deixa eu me afastar. Ó, o poder da semente, transformando infertilidade em plenitude. Porque é muito importante ser pai. Hoje a live é dele. Eu quero falar um pouco sobre a bio dele. Olha aqui, vocês vão conhecendo o livro e depois acessa lá na plataforma, adquira, que a gente manda enviar na sua casa, tá? Onde você estiver. Mas vocês estão vendo bem o livro? Ai, Jesus, espera aí. Acho que eu tenho que subir mais. Ó. Olha que frase impactante. Não se pode passar a experiência terrena apenas sobrevivendo. É preciso acessar a plenitude. E para que a vida tenha sentido e direção, é necessário o reencontro com o Pai. Uau! É dele! João Marcos Monteiro! Meu Deus do céu! Vou anunciar ele no nosso palco e chamar. Olha, ele é esposo de Cláudia Helena, pai de Otávio Ronaldo, um homem que detém princípios e valores cristãos, apaixonado por Jesus e por sua família. É advogado há 28 anos, ele agora já é mais, né? Ele vai dizer agora, mas eu acho que já é há 30 anos. Formado pela Faculdade de Direito de Guarulhos, pós-graduado em Direito do Consumidor e Direito Processual Moderno pela Uniderp, autor da obra A Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo, muito bom esse livro também, e também Master Coach, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, excelente, com certificação internacional pela Florida Christian University, além de palestrante e empreendedor. Maravilhoso, eu sou fã desse meu autor, meu Deus, ele sabe, um amigo que eu amo demais. Nesta obra, gente, ele compartilha a grande experiência de superação e como ele conseguiu sair do caos, da situação horrível que ele estava e ativar a inteligência emocional para lidar com os dissabores da vida, principalmente com o seu bloqueio de paternidade, entendendo que deveria acessar a fonte de todas as coisas, que está em Deus. Reconstruiu, redescobriu a sua fé, buscou o caminho de Cristo e o passaporte para o retorno à plenitude. Com vocês, doutor João, deixa eu chamar ele aqui. Aê! Coisa boa! Deixa eu só aumentar aqui o som. Oi, Noemi, é um grande prazer participar dessa live tão, assim, especial, né? Nesse Dia Mundial do Livro, né? E falar um pouquinho sobre o meu livro, falar um pouquinho sobre leitura, sobre ativação, né, da inteligência emocional também, né? Que eu falo nesse livro, né? E é isso aí, um grande prazer. Muito obrigado por ter me convidado para esse dia abrir a sua série de lives aí, falando com seus escritores, seus autores. Isso, amanhã temos Mazé, quinta-feira temos, vamos falar sobre conexão familiar.
a importância dessa reconexão, né? Carmen Campbell, de Brasília. E aí eu vou agendando com eles, porque cada um tem seu compromisso, né? Mas, gente, olha que magnífico! Tem uma leitora sua aí, você ouviu? Tem uma leitora Viu? sua aí. É um grande prazer. Depois eu queria o feedback, o depoimento, né? Porque é muito bom quando a gente envelopa a mensagem e a mensagem chega e transforma uma vida, toca a alma de alguém. É muito importante. E a gente está aqui nesse mundo para isso, para atingir as pessoas com a nossa mensagem, uma palavra que a gente fala, ou um capítulo que a gente pode trazer para alguém uma transformação, uma mudança, é muito gratificante e muito edificante para quem recebe a mensagem. Né? Então, a gente, quando verifica que a mensagem chegou e transformou, a gente vê que o trabalho não foi em vão, que a semente foi plantada e frutificou. E eu fico muito feliz de saber que tem, né, uma pessoa que leu o meu livro aí na live e tal, e é muito importante, principalmente receber notícias de que alguém leu o livro e foi transformado por ele, né? Vamos divulgar, gente, porque vem cada insight aí que vocês não imaginam. Porque nós vamos dar alguns spoilers, né, doutor João? Sobre este livro. Depois ele vai falar de outro livro que ele tem, mas é claro que os homenageados estão sendo os homenageados da Editora Nabi, e eu faço questão de falar dessas obras. Eu amo! Gente, olha, aqui são meus filhos. Onde eu levo, ele sabe disso. Doutor, eu falo aqui como conseguimos perder a identidade que nos foi dada quando ainda éramos semente. Fala mais sobre isso. Olha, essa é uma grande pergunta que eu faço no início do livro. Como que nós conseguimos perder a identidade que nos foi dada por Deus quando ainda éramos sementes? Primeiro a gente tem que entender que nós somos sementes plantadas por Deus aqui nesta terra. E nós fomos semeados aqui para a gente poder frutificar. E muitas vezes nós não estamos frutificando. Né? E o que acontece para que você não frutifique? Porque, na realidade, você perdeu a sua identidade, você não sabe o teu propósito. Então, a partir do momento que você reconecta com a tua identidade, você acaba sabendo que existe, né, um propósito. Você se encontra com o seu propósito. E aí a vida faz sentido e você começa a frutificar. Aí muitas pessoas podem perguntar, mas qual que é a minha identidade? Na palavra de Deus, diz que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos criou para viver uma vida de abundância. Jesus, ele fala, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E por que muitas pessoas vivem uma vida disfuncional? Por que muitas pessoas vivem uma vida limitada? Se são filhas de Deus, e Deus criou todas as coisas, e por que as pessoas vivem nessa vida limitada, muitas vezes sem sentir alegria? Embora nós vivamos neste mundo, e esse mundo muitas vezes, né, todos os dias nos apresenta desafios, nos apresenta conflitos, guerras, pestes, doenças. Mas quem disse que, ainda que o mundo viva todo conturbado, nós temos
que viver em sofrimento, em tristeza, em angústia. A nossa carne muitas vezes pode sofrer, mas o nosso espírito e a nossa alma precisa estar liberta. E liberta como? Quando nós somos ligados ao Pai, ao Criador, quando nós temos um reencontro com Ele. E nós tomamos consciência de que Ele nos mandou para cá por um propósito maior. Aqui a gente sofre enquanto carne, mas enquanto espírito e enquanto alma, nós temos que estar libertos. E é essa liberdade, né, que eu falo muito neste livro. Quando você encontra o Pai, quando você encontra novamente o Pai, você tem um reencontro com Ele, Ele te dá o passaporte para que você possa retornar um dia, né, da onde você surgiu, porque nós fomos plantados aqui para cumprir um propósito. Depois que a gente cumpre nossa missão aqui, o nosso propósito, é hora de nós regressarmos. E se nós não tivermos esse passaporte, nós não vamos regressar. E aí a vida vai terminar exatamente aqui. Mas tendo o passaporte, nós vamos retornar à eternidade com o Pai. Então, por isso que nós temos que nos reconectar com Deus, né? O importante é a nossa alma, o nosso espírito está ligado ao Pai. Aqui o senhor tem uma frase que eu gosto muito, que eu destaquei, né? Porque a gente recebe os textos e a gente faz alguns destaques, né? Na hora de editar, de fazer o livro mais atrativo, né? De você ter vontade de ler mais, de puxar, sabe, a sua mente a reflexionar sobre isso, como ele diz. Como sementes, morremos a cada dia para deixar um legado, um broto, um florescer feliz do filho, que através do desbloqueio de paternidade, decide pela vida e reencontra com o Pai. Gente, essa frase, principalmente essa primeira aqui, é muito forte. Quando você entende que você morre a cada dia, né? E que se você morre como semente, mas não floresce, não dá frutos, você está lá na terra, ficando podre. E isso traz doenças emocionais, né, doutor João? Muito, muito. E eu vivi isso, né? A minha infância, a minha juventude, embora financeiramente eu não tenha passado dificuldade na minha infância, né? Mas eu me senti limitado pelos conflitos familiares que eu vivi dentro da minha casa. Eu cresci com bloqueios, né? Com um distanciamento do meu pai. Houve um bloqueio ali de paternidade desde a infância, que eu só fui resgatar isso, me perdoar e perdoá-lo muito tempo depois. Embora ainda tenhamos certo conflito, mas o perdão se apoderou do meu coração. Eu soube perdoar e ser perdoado. E isso faz toda a diferença. Quando você perdoa, você se liberta. Como eu falei, é uma carta de alforria. Há uma libertação. Carta. E, doutor João, eu fiz questão, gente. Falei, doutor João, eu quero essa carta. Ele escreveu uma carta, né, de perdão ao pai, e eu fiz questão de colocar no livro. Esse livro é um livro assim que todos nós temos que ler, porque ele traz lições incríveis e ele tem exercícios maravilhosos. Um livro que é para realmente, principalmente quem tem bloqueio com o pai, quem tem problemas de perdão com o pai, é tanto que eu fiz questão. Não foi, doutor João? Ele falou, mas está à mão, escaneia. Eu quero essa carta no livro, tá? Porque isso aqui salva vidas. Gente, é muito forte essa carta. Adquira o livro que você vai ver o que tem aqui, né, doutor João? Hoje, quando a gente comemora o Dia Mundial do Livro, a Nabi Editora tem esse orgulho. Eu tenho prazer
de ter autores assim que Deus escolheu a dedo, sabe, doutor João? E eles que me escolhem, né? Conta aí, doutor João, como é que você me conheceu? Olha, eu conheci a Noêmia numa mentoria que fizemos, inclusive pela empresa do Pablo Marçal, inclusive uma mentoria sobre livros, como, né, escrever um livro em 27 dias, né? E nós nos conhecemos lá. E Deus, né, ele faz as coisas, né, tão assim, de forma perfeita, ele encaixa, né, tudo como um quebra-cabeça a vida da gente. Deus faz a gente se conectar com pessoas e foi através daquela mentoria que eu conheci a Noêmia, conheci a sua editora e eu pude editar esse livro que eu relato um pouquinho da minha história, falo sobre inteligência emocional, porque eu vivi esse processo todo de autoconhecimento. Em 2019 eu mergulhei mesmo no meu processo de autoconhecimento e já tinha entrado Deixa eu só, na deixa eu só fila fazer de adoção. Oi? com licença. Deixa eu só fazer um adendo sobre como a gente se conheceu. A importância de você ajudar o próximo. Eu não lhe ajudei ali com interesse, tá? Eu estava num grupo, e ele agora está abrindo de novo, né? Esse curso 27 dele. Um orgulho enorme, o doutor João, né? Esse trabalho lindo dele. Eu falo muito dele, né? Olha, já está acabando, eu vou ter que imprimir mais livros, porque onde eu vou, eu apresentei o livro dele. Porque é o melhor presente, gente. Esse livro é o melhor presente. Então, eu estava falando para vocês da importância de transbordar, de você ajudar pessoas. Nesse grupo que nós estávamos dos livros, foi incrível. Todo mundo destravando, querendo fazer livros. E o doutor João era o que mais participava. Olha aí, Exatamente. alunos, participem, façam perguntas, mesmo achando que minha pergunta é boba. Não. Então, como eu via que ele participava muito, né, e não respondiam logo, né, doutor João? Porque era muita coisa. Gente, foram lançados 300 livros no dia. Só desses eu fiz 35. E na época, meu esposo na UTI, depois meu esposo veio a falecer, eu fraturei os 2 pés, não pude ir para o lançamento, que eu também lancei o meu Invencível, mas eu tive o prazer de fazer acontecer para esses colegas. Eu ficava respondendo ao doutor João, assim, olha, dessa forma fica melhor. Não, tá bom, eu gostei nisso, eu gostei naquilo. Mas eu tinha certeza que ele só ia fazer com outra, a editora que estava promovendo o curso, né? Quem promoveu o curso foi a editora. Mas como a editora estava, sabe, ela mesma pediu em live, porque vem uma chuva de livros, e eu vou precisar de um guarda-chuva, né, de editoras. Por quê? Porque vão ser lançados 300 livros num dia e eu não vou dar conta. Então, daí o doutor João me perguntou, olha, eu fiquei sabendo, né, já que você faz livros, você poderia fazer o meu? E eu falei, olha, se é o que o senhor quer, vamos avaliar, sim, vamos conversar. Mas, e as outras colegas também sempre procuraram, depois que viram que não conseguiam, que não tinha gráfica para entregar a tempo, porque, graças a Deus, eu cumpro o prazo, né, doutor João? Cumpre. Como é que foi o processo? Conta a sua experiência. Fala a verdade. Olha, Noêmia, foi uma experiência sensacional. Formar o livro. Primeiro você precisa abrir o seu coração, né? Ter a inspiração de escrever, saber o tema que você quer escrever e depois começar a formatar, né, de como vai ser desenvolvido, né, o assunto, o início, o desenvolvimento, a conclusão dele, a mensagem central que você quer atingir, né, o seu público, atingir a pessoa que vai ler o seu livro, o leitor. Porque a finalidade é transformar vidas através da mensagem. E tem que ser uma mensagem, né, verdadeira.
uma mensagem aonde as pessoas vão ler e vão ver que o autor, né, está trazendo um resultado que ele teve na vida dele e a maneira que ele quer transformar a vida do outro. E exatamente foi o que aconteceu. E aí eu fui formando os capítulos, colocando ali os capítulos que eu queria que entrassem no livro. Aqui eu quis falar sobre o poder da semente, né? A semente que transforma. Nós somos a semente. E qual que é o poder que nós temos que nós desconhecemos? Né? Então, foi essa a mensagem central. E aí, então, né, citando um exemplo do livro aqui, são 12 capítulos. O primeiro capítulo, por exemplo, eu comecei com o título Compreendendo a Semente. Porque nós temos que nos compreender primeiro. E a partir do momento que você se compreender que você é semente aqui nesta terra, aí no capítulo 2 eu entrei com a ativação da inteligência emocional, mostrando todo aquele processo que eu tive de autoconhecimento, todo o meu aprendizado, o que mudou na minha vida e por que mudou, né? Que foi a inteligência emocional, todo aquele processo, né, de ressignificação. Então, no capítulo 2 eu falo sobre a ativação da inteligência emocional. Depois eu falo sobre a semente da transformação, né, que a semente precisa passar por essa transformação. Depois eu falo sobre a sabedoria, né, que a sabedoria é a grande porta para que você tenha uma vida de plenitude. Porque o conhecimento, ele é diferente de sabedoria. Eu posso ser aquela pessoa que conhece tudo, que lê tudo, que sabe tudo. Mas se eu não colocar o meu conhecimento em prática, do que vale eu ter conhecimento? De nada vai valer. Então, por isso que eu quis trazer esse capítulo da sabedoria, que é a porta para uma vida de plenitude. Porque se você coloca o teu conhecimento em prática, você vai ter plenitude. Tudo aquilo que você, a teoria que você conheceu, as maneiras para que você ativasse a inteligência emocional, mudar os comportamentos, tirar aqueles comportamentos limitantes e substituir por comportamentos que vão fazer você avançar na vida, isso é você ter sabedoria. Porque não adianta eu saber isso se eu não colocar em prática. Então eu tenho que colocar em prática, e isso é sabedoria, isso aí é transformador. E aí no capítulo 5 eu cito minha vida, a minha vida como exemplo. E aí eu falo da escravidão à liberdade do poder. Porque era um poder que estava travado. Todos nós temos poderes. Que nós muitas vezes não sabemos que temos, e nós temos. Que está guardado aí, trancafiado. Então, é a escravidão, né? Muitas vezes as amarras, muitas vezes os bloqueios emocionais nos travam. Então, nesse capítulo 5, eu quis trazer, né, a experiência que eu tive. E foi uma experiência sobrenatural. Né? Eu falo da experiência que eu tive com Deus. É isso que eu estava tentando falar contigo, para que, claro que não vai ler o livro, mas que fale um pouco para as pessoas sobre como é importante você se abrir, você realmente ter esse momento de busca interior e essa sua experiência com Deus. Então, essa minha experiência com Deus foi uma coisa assim sobrenatural, né? Eu entrei na quarta dimensão, quando o Espírito Santo de Deus me moveu de uma maneira assim, que eu me dei conta que algo, né, muito sério estava acontecendo comigo. Que eu fui descobrir, né, que eu precisava perdoar o meu pai. Perdoá-lo. E me perdoar.
porque ali tinha não uma raiva, não uma grande mágoa, mas uma ausência de amor, uma frieza. E quando eu descobri isso, eu caí em prantos. E aí eu tive uma experiência sobrenatural, que eu enxerguei Jesus na minha frente e as minhas lágrimas molhando os pés de Jesus. Foi uma Deus, que experiência maravilha! sobrenatural. Gente, isso tudo você pode viver. É só você acessar o Pai. Ele está acessível. Ele está dentro de você, está no seu coração. No domingo, na igreja, o preletor, o pastor falou sobre isso. E às vezes as pessoas perguntam muito para ele, né? Mas como eu posso ter intimidade com Deus? Porque você foi criado de que Deus é aquele que pune, né? Que é a trovoada, sabe? Que é algo tão inacessível a você, que você acaba tendo essa distância e vai muitas vezes para a idolatria. Você muitas vezes acha que só através de outros recursos você acessa a Deus. Por isso que eu estimulo as pessoas a falarem quando elas tiverem essas experiências, porque as outras entenderem que é possível para elas também. Só precisa ter intimidade, só precisa você realmente buscar, né, doutor João? Exatamente. E ali eu ressignifiquei tudo isso, né? Veio o poder do perdão, veio o poder do amor, né? E aí que eu escrevi aquela carta de perdão e entreguei a ele aquela carta. E aí nós nos abraçamos, coisa que nós não fazíamos há anos. E eu chorei como criança e era como se o João Marcos criança estivesse abraçado com, com o pai. E aí voltou a infância naquele instante, como se Deus estivesse voltando no tempo e fazendo tudo se ressignificar na minha vida e quebrar toda aquela barreira, todo aquele impedimento. Então foi algo simplesmente sobrenatural, né? No meu livro eu também falo que eu era a pessoa mais improvável para estar aqui na Terra, porque eu nasci de 6 meses e meio. Olha! Uau! 6 meses e meio. 7 meses já é difícil, imagina isso. Eu frequentei a ACD, né, a Associação de Assistência à Criança com Deficiência, a ACD em São Paulo, para que eu pudesse Toda vez que o doutor João. falar, né? Eu era uma criança cheia de limitações, então eu sou um milagre de Deus aqui nessa terra. Deus, quando ele me salvou, né? E me tornou uma criança normal, é porque ele tem um plano comigo aqui, nessa terra. E Essa semente tem que dar frutos! exatamente. E é isso, né? É isso. Até há pouco tempo eu guardava ainda a bola, é uma bola amarela que eu fazia inclusive fisioterapia com ela quando eu era pequeno. Quando eu tinha 1 ano e meio, 2, que eu fazia fisioterapia com aquela bola amarela, eu tinha guardado ela até há pouco tempo, essa bola amarela. Que bom. A Giovana dizendo, olha, e se tornou esse homem forte. Que A maravilha. Giovana é uma querida, inclusive ela é minha amiga, minha colega da Abrada, né? Porque a gente faz parte da Academia Brasileira do Direito do Agronegócio. Um abração para ela, é uma pessoa muito querida. E nós estamos falando sobre esse livro que é incrível, está na nossa plataforma, na Bia Editora e plataforma.com, onde lá também tem outros livros, e hoje, quando estamos comemorando o Dia Mundial do Livro, eu tenho o prazer de ter o doutor João, que se tornou meu amigo. Isso é mais importante.
Ele é o advogado da nossa editora, ele é do nosso departamento jurídico, ele é meu amigo. O que eu tenho de dores, eu desabafo com ele, né, doutor João? E Verdade. ele sabe também que o que ele precisa, a gente troca figurinhas, a gente conversa, e eu amo de coração, amo a sua família, oro por sua família, e sou muito grata. E agora, já vamos dar spoiler, porque eu sou muito grata por esse livro, está vindo outro aí, não é, doutor João? Tá vindo outro. Eu escrevi um e-book, chama Um Vira-Lata Fora da Casinha, uma metáfora para a vida humana. E eu quero que esse e-book se torne um livro, ou um livro infantil, ou um livro, né, de fábula, né? A gente ainda vai conversar para ver o formato dele. Se vai ser um livro infantil ou se vai ser um. Porque, na realidade, embora ele seja uma fábula, um cachorro que conversa com um gato e tal, ele acaba sendo um livro mais adulto, porque tem uns insights também de inteligência emocional e tal. Então, vamos ver aí o formato dele, se vai virar um livro infantil ou se vai virar um livro de fábula, né? Que a gente conhece tantos livros de fábula que trazem uma mensagem de desenvolvimento pessoal e esse tem esse formato, né? Eu já li, já avaliei, né? E já te enviei no e-mail, foi no WhatsApp o feedback. Muito bom mesmo. E vai, assim como esse livro, né, tem salvado vidas, tem transformado vidas, ele vai também impactar muitas vidas. Muito bom o livro, gente. Cãozinho, né? Um cãozinho que sonha em voar, né? Agora, como ele vai conseguir voar, já é outra, já fica para quem for ler. É só ele fazer o método AVEX comigo, que o meu método ensina a voar. Mulheres AVEX voam mais alto. Mas eu também tenho um jornal, Folhão News. O doutor João também é nosso colunista, né? Eu tenho o maior prazer, é convidado. E é muito importante você ser cidadã do mundo, né? Eu me considero assim, porque eu tenho amizade na Espanha, Estados Unidos, Suíça, Flórida, e quase todos os países, e principalmente aqui os estados do Brasil. Isso a literatura nos leva muito a isso, né, doutor João? É verdade. É verdade, de conectar com pessoas de todos os cantos, nossa, não tem nem palavras, né? Eu nem sei achar uma palavra aqui, mas é edificante, né? Você, né, por onde você passar, você deixar a sua semente, né? E é isso aí, né? Abrir o coração para as pessoas é muito bom, né? Se conectar com pessoas, né? Mas eu estou conectada ao mundo e fico muito feliz quando tenho essa relação com os amigos de outras cidades, outros estados, e a internet, as redes sociais, nos dá esse grande benefício. Por isso, quem faz um livro quem edita um livro na Nabi Editora, não está editando um livro. Não é, eu vou lançar um livro, eu vou fazer meu livro. Não. Quando você entra na Nabi Editora, você está mudando de vida, literalmente. Porque você tem um coach literário, você tem um coach carreira, você tem minha mentoria e você tem a rede de outros autores, de outros amigos. Eu estou sonhando, acho que há 2 anos, né, doutor João, de unir meus autores lá em São Paulo. Exatamente. Vamos fazer isso. Vamos unir os autores, né? Fazer uma outra festa de relançamento dos nossos livros. E é muito bom. Porque eu estava até comentando mais cedo, né? Que é tão triste você ver, né, livrarias como a Livraria Saraiva, a Editora Saraiva, fechando as portas, né? O mercado editorial passando por crise. A gente precisa incentivar, né, a leitura, que os jovens, principalmente os jovens nessa geração de hoje, que está muito ligada no eletrônico, em jogos, em games, eles voltem os olhos para a leitura,
para o saber, né? Por folhear bons livros, né? Eu acho que os jovens de hoje estão muito carentes de leitura. E por onde a gente passar tem que incentivar a leitura, né? Resgatar isso. Porque é tão bom. Tudo bem que hoje a gente tem os livros digitais, mas é tão muito bom você folhear os livros e sentir aquele cheiro de gráfico, de papel, Ó, né? o cheirinho, você pegar, você folhear, você sente a experiência. Agora, na nossa editora, quando você está na nossa editora e autoriza e quer estar na nossa plataforma digital, você também tem uma plataforma digital, É lógico. porque dá uma acessibilidade de chegar ao mundo. Então, você manda o link e a pessoa de onde estiver compra o seu livro e, às vezes, acabou o seu estoque, e aí você pede à editora, olha, tem essa pessoa querendo, mandei o link para essa pessoa, ela disse que comprou, entrou aí, veja aí, porque é um banco, né? A nossa editora firmou contrato com um banco, então esse pagamento vai para um banco de e-commerce, e daí, então, é que depois eles avisam a gente, manda o dinheiro bem depois, gente, mas eu tenho que mandar logo imprimir e mandar entregar na casa do cliente, porque isso é muito importante. Olha, doutor João, eu quero falar também, eu estou falando sobre o livro, sobre a importância do livro, a importância, eu sempre digo às pessoas, e eu sei que tem algumas que entendem, outras acham que eu estou querendo vender, mas não é. É a minha missão e você tem que falar para as pessoas da sua missão. Então, quando eu conheço uma pessoa, e principalmente quando eu sei que a história dela transforma vidas, mas eu sempre digo às pessoas que eles têm uma semente deles, que a história deles, as dores que eles passaram, tudo que eles sofreram, às vezes a pessoa vem até com vitimismo, né? Ah, mas eu isso, mas eu aquilo, chorando as pitangas. E eu digo para eles, isso tudo é para você ressignificar, crescer e transbordar na vida de outras pessoas, fazendo com que elas superem, porque elas vão ver que você conseguiu superar e elas também vão superar. O livro salva vidas. Os grandes plays que tem aí, eles cresceram. Pablo Marçal fala isso, Roberto Chiniachik, todos que eu estudei com eles. O Marcelo Bianchini tem uma, meu Deus, tem uma história incrível, né? Ficou preso muitos anos e os livros salvam vidas. Eles foram salvos pelos livros e eles também escreveram livros incríveis. Então, eu quero parabenizar o senhor como autor e quero falar a todas as pessoas, escrevam seus livros, escrevam suas histórias, eternizem suas histórias, principalmente porque é um legado que você deixa, né? O seu legado sendo eternizado para seus filhos, para todas as pessoas que venham posteriormente, e é uma fonte de renda, porque tem o direito autoral, patrimonial. Então, agora eu quero que o senhor fale como advogado aqui, como setor da Nabi Editora, que fala sobre direitos autorais, porque hoje também se comemora os direitos autorais. E quando eu envio aquele contrato que o senhor elaborou para nós, para a maioria das pessoas, antes, querem ver antes do contrato. Eu tive um autor agora recentemente, que depois que tinha feito todo o trabalho, que ele já tinha recebido o livro prova, a gráfica, infelizmente, demorou porque era capa dura, e a gráfica teve um problema, a capa dura é mais complexo, né? O processo ela precisou terceirizar, e talvez tenha sido por isso, porque demorou um pouquinho de chegar a segunda prova do capa dura, ele simplesmente disse, desisto do livro, não quero mais o livro. O contrato diz isso, o contrato diz aquilo. Ele entendeu mal o contrato e ele dizia, não, amigo, olha, o que o senhor está reivindicando está aí no contrato, na cláusula tal, assim, doutor João fez dentro da lei. Então, por favor, explica, porque muitos autores desistem de fazer o livro, muitos autores entendem mal o contrato, acham que não tem que estar na editora. Não, que eu vou para a editora tem que fazer todo o trabalho e depois eu saio e ainda quer tirar o nome da editora.
Pelo amor de Deus. Então, ele não entende que é a editora que trabalha a carreira literária dele, que é a editora que dá visibilidade a ele e que dá também, transforma ele oficialmente num autor. Então, eu peço agora a sua palavra como advogado. Então, o que os autores têm que entender é que a partir do momento que eles contratam, né, o serviço de uma editora, né, aquela mensagem ela vai ser produzida, toda edição, por essa editora. E que a editora, além disso, ela tem os seus colaboradores. Ela tem a gráfica, que vai fazer toda a publicação, né, impressa do livro, né? E a editora que tem que falar qual empresa que ela, qual gráfica que tem aquela qualidade daquela edição. Tá certo que o autor ele tem a liberdade de querer contratar com a gráfica que ele quiser. Se a editora não for gráfica também, né? Porque tem muitas editoras, no seu caso, Noemi, que não é gráfica, é só a editora, e só que você tem as empresas que você trabalha que vai dar a qualidade que a sua editora preza. Né? Então, eu trabalho com duas gráficas, uma offset e outra muito rápida. Eu já fiz livro em 17 dias, gente. Já entreguei um livro em 17 dias. E o que acontece? Essa gráfica aqui de São Paulo é gráfica que tem qualidade. Doutor João atestou a qualidade. Né? Então, por que nós direcionamos qual é a gráfica? Porque a minha editora prima por qualidade. exatamente. Aí depois sai com o selo da minha editora fazendo porcaria, porque vai atrás de preço. Você não pode ir só atrás de preço. Tem que ter custo-benefício. Tem que ser de qualidade e com bom preço. Mas não preço baixo e não ter qualidade. Aí você está pegando o seu livro e jogando no lixo, não é? Exatamente. E a partir do momento que o autor contrata a editora, que a editora fez todo o trabalho, né? Ficha catalográfica, fez todo o trabalho de edição dos capítulos e tal, fez todo o trabalho, só por conta do atraso da gráfica, vai lá, não quero mais, não é assim. Né? O contrato ele rege obrigações e direitos entre ambas as partes. Não é só o autor que tem o direito. Ele tem o direito autoral dele, ele vai receber por isso, mas ele tem obrigações, porque a partir do momento que você contrata uma editora, você também tem que cumprir as cláusulas lá. Ela fez o trabalho dela, ela editou. Agora, simplesmente eu quero desistir, não quero mais, não é assim que funciona. É uma relação comercial, mas as pessoas precisam entender, e é por isso que uma indica a outra, graças a Deus eu tenho muitas boas indicações, porque eu olho além da relação comercial. Eu trato você como gente, como um artista que você é, né? Eu procuro olhar ao seu lado. Às vezes a pessoa precisa de uma flexibilidade, não tem a metade toda na hora. Então, eu faço o que eu posso, o que está dentro das minhas condições, mas principalmente eu levo você a sair do ponto A para o ponto B. Porque se vocês forem às redes sociais de todos os meus autores, os que seguirem as minhas orientações, as redes sociais deles cresceram, não em quantidade de gente, mas em não só, que às vezes também cresce em quantidade de pessoas, mas principalmente em qualidade. Aquela pessoa se tornou uma pessoa melhor. Quem escreve um livro, ela está se doando ao mundo. Essa semente que o doutor João fala tão bem aqui, ela está dando frutos. Então, eu mostro isso à pessoa, é uma catarse. Ela muda de vida. Eu faço com ela certas técnicas que eu só faço com os meus mentorados. Mas eu quero ver o meu autor crescer. Isso é muito importante, né, doutor João?
É muito importante. Então a editora tem todo esse trabalho, que não é apenas imprimir um livro. Pelo contrário, a editora tem todo um trabalho técnico, um trabalho artístico, um trabalho para envelopar a mensagem. Tá certo que o autor tem o direito da obra, né? O direito autoral. Só que a editora ela vai ficar por um período também dona daquela obra. Depois que passar aquele período, né, o autor pode até seguir sozinho, mas por um período está lá no contrato estipulado, né? Importante, a maioria das pessoas, doutor João, quando chega nessa cláusula, eles reagem, né? Como o senhor sabe, não vamos citar aqui nomes, mas eu tive problemas sérios, eu cheguei a ter burnout, eu cheguei a ficar mal, eu tive que internar, porque uma pessoa fez eu elaborar 3 livros para ela, né? Depois que estava um já lançado, com festa, eu fiz todo o marketing, né? Fiz tudo com os meus recursos para que ela ia depois pagar. Acabou que não pagou nada, e ainda queria me processar. Doutor João foi que entrou no circuito. E, além do mais, diga por quê? Porque tinha o nome da editora como detentora, no contrato, diz que por um período a editora você cede, né, para que a editora possa lhe divulgar. Senão eu não podia levar o livro de Doutor João, como eu levo para Brasília, para Salvador, para a Bienal de Salvador. Ele estava em Minas Gerais, mas o livro dele estava na Bienal de Salvador. O senhor pagou quanto, Doutor João? Entendeu? Olha, Porque ele cedeu os direitos à exatamente, editora. cedia. Eu não vejo fazer isso. A Nabi Editora, eu faço questão de divulgar os meus autores, de levar os eventos, né? Eles rateiam, claro, os meus custos, né? Mas é importante que o autor entenda que a editora, ela trabalha a carreira literária dele. A editora séria. Tem pessoas como essa pessoa, né? Agora, para onde é que ela foi? Doutor João conhece quem é, entre na rede social dela e veja. Eu perdoo, claro que eu tenho que perdoar. Estamos falando hoje sobre um livro que fala muito disso, né? É um dos assuntos fortes aqui, é o perdão. Eu perdoei. Ela não sabia o que estava fazendo. Ela tinha uma carreira literária incrível e ela jogou no lixo. Porque ela foi, a gente diz, atrás do canto da sereia, né? Talvez por alguma editora que disse, não, eu tenho uma gráfica que faz mais barato, ou não, venha para cá. Eu não sei o que aconteceu. Mas, quando ela diz que não quer o nome da editora no livro, isso não existe. Quando você entra para trabalhar com a editora, quando o seu livro é feito por uma editora, é a editora que administra o seu livro. Agora, se anteriormente você já disse, né, doutor João? Olha, eu só quero fazer o projeto editorial. Ou seja, eu quero que você, a sua editora, faça a diagramação para mim, porque eu já fiz todo o resto. Né? Mas se aí ele está contratando a editora para diagramar o livro dele. É diferente. Aí ele não está contratando a editora. Ele não vai ter toda a divulgação que a editora dá, ele não vai ter o coach literário, ele não vai ter todos os benefícios dos autores, nem vai ter os registros que nós fazemos. Ele que fica por conta de tudo. E hoje tem muito, né, doutor João? Tem. Os autores independentes. Tem. As gráficas estimulam que tenha autores independentes, porque elas só pensam nelas. Agora, a gráfica faz seu marketing, a gráfica lhe leva nas bibliotecas, lhe leva nas bienais, né? A gráfica faz o coach literário com você, a gráfica lhe orienta a sua carreira literária. Numa editora, você tem o copydesk, você tem quem é o seu agente literário, você tem quem pode realmente cuidar da sua carreira literária, né? Porque tem autores que eu dou toda a direção, mas que às vezes eles vão para outro caminho. Mas os que me ouvem, como Mazé Maurício, o senhor, olha como o senhor mudou, começou a fazer mais live, né?
estar mais ativo no mundo literário, vai para as feiras. Então, esse feedback que a editora dá, esse direcionamento, quem segue, cresce, gente. E cresce muito, tá? Eu tenho certeza que daqui a alguns anos vocês vão viver só de literatura, se vocês quiserem, porque vocês têm talento. O principal Deus fez, a semente do talento em vocês. Né, doutor João? Exatamente, a semente do talento. Todos nós temos, basta descobrir, né? Basta tirar esse poder daí de dentro e botar para fora. E além de fazer esses livros, eu também eu já escrevi um livro de direito do consumidor também, a responsabilidade civil nas relações de consumo. Nossa, penso em escrever outro livro jurídico. Tem ele aí? Mostra aí. Cadê? Aí, gente. Gostei da que fala sobre a responsabilidade civil nas relações de consumo. Né? Esse foi a editora. Vamos prestigiar quem fez foi também. A editora Letras Jurídicas. Ah, porque o senhor é advogado e tem... Isso. Né? É pela OAB. Não, essa editora era uma editora que tinha... Ela mudou agora, ela está em Osasco, mas era uma editora lá que ficava no Largo São Francisco, em frente à Faculdade de Direito da USP. Né? E aí em Guaxupé, vocês têm também esse mundo literário assim bem movimentado? É Guaxupé. Olha, aqui no sul de Minas a gente tem todo ano aqui, que acontece em setembro, outubro, hora acontece em setembro, hora acontece em outubro, a Feira do Livro de Guaxupé, a FLIG Minas aqui. Vem diversas editoras do país, essa feira já acontece, eu creio que há 10 anos acontece essa feira aqui em Guaxupé. Doutor João, para concluir a nossa live, eu quero que o senhor fale, eu deixei para o final, porque é muito importante, a grande virada de chave na sua vida, que foi ser pai. Fala para mim como é isso. Olha, Noemi, foi a coisa mais maravilhosa que nos aconteceu, né? Quando eu falo nos aconteceu, eu incluo, né, logicamente, a minha esposa, né? Eu falo isso no meu livro, né? Num dos capítulos eu cito sobre o processo de adoção tardia. Eu falo no capítulo 7, a semente da família. A semente da família composta pelos pais e pelo filho. Então eu cito a experiência que eu tive referente ao processo de adoção, a chegada do meu filho, né, já grande, com 15 anos, e foi uma experiência assim, maravilhosa. Foi depois que houve o desbloqueio de paternidade que o processo de adoção na justiça desenrolou. Parecia que estava uma coisa bloqueada, mas depois que houve esse desbloqueio, toda essa transformação que aconteceu e desenrolou esse processo de adoção na justiça. Foi uma coisa assim de Deus, né? Foi um encontro de almas assim. E o senhor incentiva pessoas a adotarem? Adoção tardia, gente, de pré-adolescentes e adolescentes, né, doutor João? Porque a maioria só quer beber. O que o senhor fala para quem está aí, ou quem vai assistir depois, né, em Portugal, como tem Tânia e várias outras pessoas que entraram aqui de vários estados, que elas vão compartilhar. E qual o seu conselho? Como está sendo essa experiência? Olha, filho, sejam biológicos ou adotados, se você não adotar o seu filho no coração, através do amor, a paternidade não acontece. Então, primeiro, você precisa amar. Você precisa se doar, né? Eu falo que a adoção
tardia é você sentir o amor incondicional, né? O amor incondicional por uma pessoa que não tem o seu código genético, mas tem o DNA de Cristo, o código genético de Deus. Então, eu aconselho as pessoas tirarem esse preconceito que só a adoção vai dar certo se for uma criança pequena. E não é essa a realidade. Não é como aquele comercial de margarina, entendeu? Que as pessoas fazem, né, aquele marketing todo. Não é. Eu acho que é muito mais edificante você adotar uma criança já com seus 5, 6, pré-adolescente com seus 13, 14 e 15 anos. Eu acho que é muito edificante você se doar para o outro. Parabéns, parabéns, doutor João. Precisamos concluir a nossa live. Gratidão imensa, tá? Sucesso, sucesso no próximo livro também, e já estou muito animada em editar esse livro e que o senhor seja cada vez mais feliz. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço, Noemi, um grande abraço e muito, assim, contente por fazer parte da Nabi Editora. Muito, muito mesmo satisfeito.